dia. Estamos online. Vamos enviar aqui o convite para os nossos grupos. Esperar também enquanto o algoritmo vence a sua própria resistência. Para convidar as pessoas para a live, não é? Vencendo a resistência dos algoritmos. Muito bom. Bom dia, Priscila. Me atrasei basicamente hoje. Também acaba que eu vou fazendo uma. Bom dia, Ana Cristina. Acaba que eu vou fazendo uns testes assim com os horários da live. Bom dia, Mônica. E acaba que quando eu entro às 9, a live fica mais movimentada, tem mais gente. Acho que 8h30 a malta ainda tá, sei lá, tomar um pequeno almoço, acordar. No caso, eu estava acordando. Precisa ser assim, bastante franca, sincera convosco. Estava ainda ajeitando a minha cara, né, para estar aqui na vossa ilustre presença. Portanto, olha, já mandei aqui os convites em alguns grupos. Vou mandar só lá nas Mulheres à Obra também. Bom dia, querida Mônica, fiel companheira aqui dos nossos diretos. Já vamos começar a nossa conversa, dando seguimento aqui ao que a gente falou ontem sobre o nosso território psíquico. Levar a filha à escola. Pois é, Mônica. A pessoa que não tem filhos, como eu, fica assim um pouco desatualizada do rolê materno, entendeu? Minha filha é canina, eu só desço, põe comida para ela e subo. Obviamente, isso não se compara à realidade de filhos humanos, não é? Portanto, olha, se calhar a próxima jornada já fica por padrão às 9 horas. Também dá tempo assim de eu acordar feito um ser humano e me ajeitar assim com a minha carinha, né, jeitosa, que para estar na vossa ilustre presença. Pronto, já tá aqui também lá no nosso grupo das Mulheres à Obra. Tem que botar aqui a hashtag parceira mal, pra depois não dar confusão, né, que as pessoas, não sei o que, tá postando, não pode postar. Pronto. Tudo muito devidamente divulgado nos nossos canais, para as pessoas lembrarem que nós cá estamos. Então vamos começar, né? Sem maiores atrasos. Vou passar aqui meu produto do labial. Gente, vocês notaram que o frio tá acabando? Diz aí, vocês estão observando que o frio tá acabando. Olá, pessoa que está no Facebook, que agora nos vê. Só vejo aqui um olhinho de um visualizador. Bem-vindo, bom dia, bem-vinda. Vocês estão notando que o frio tá acabando, gente? Eu tô notando isso. Que ontem à noite eu já tava assim com um calorzinho, com o aquecimento ligado. Bom dia, marido. O frio tá acabando, a primavera se avizinha, gente. Falta pouco mais de um mês pra primavera. Bom dia, Sandra, minha amiga querida, bem-vinda. Mas é isso, gente. Eu tô notando que o frio tá acabando. Eu tô numa alegria. Eu já acordei como hoje? Pulando da cama, porque eu tava sentindo calor. Acordei com calor, entendeu? Até molhei assim meu cabelinho, porque tô aqui com aquecedor, né? Que a pessoa acabou de sair da constipação, não precisa entrar em outra. Mas o frio tá acabando, gente. Primavera tá chegando. Tão bom, tão bom. Tô muito alegre com isso. A primavera é meu território psíquico, devo dizer. Ela e o verão. Mas vamos lá, né? Ontem a gente começou a falar, como a maioria das pessoas que está aqui hoje não estava ontem, eu vou dar uma recapitulada no capítulo de ontem, uma recapitulada no capítulo de ontem, porque acho que vale a pena. Porque o nosso autor aqui está nos dando as características do território psíquico, né? Sendo o território psíquico, basicamente aquele lugar onde a gente sente que está fazendo aquilo que veio fazer neste mundo, né? Ou fazendo aquilo que a nossa alma anda a nos chamar a fazer. Então, ele fez aqui aquela metáfora do coiote perneta, né? Do coiote de 3 pernas, que na rua dele tem um coiote de 3 pernas e que todas as latas do lixo são desse coiote. Quando chega um coiote assim, né, todo bonitão, com as 4 patas, o coiote perneta põe o outro para correr, porque aquilo é o território, né? Os animais se organizam muito territorialmente. Portanto, mesmo quando chega alguém mais forte, ele
põe para correr. E depois também fez aqui um comparativo, né, dizendo que o território do Stevie Wonder é o piano, o território do Schwarzenegger é o ginásio, o território do Bill Gates é a Microsoft, o território da Renata é o setting terapêutico, definitivamente. Né? É uma mesinha de tarô, é aqui uma conversa descontraída, estudando, refletindo, né? Portanto, cada um de nós tem esse território psíquico, tem esse lugar, ou essa situação, digamos assim, onde a gente se sente no nosso elemento, né? E se sente ali fortalecido, sustentado por aquele contexto, né? Seja um lugar geográfico, seja às vezes a nossa secretária, né? A nossa mesa de trabalho é o nosso território, né? O nosso escritório, enfim, tudo aquilo que nos ancora e nos traz de volta, né, ao nosso centro criativo e que nos auxilia a fazer o nosso trabalho, fazer aquilo que nós nos propusemos. E as qualidades de um território, o nosso autor começou trazendo, né? Ele nos proporciona sustento. Os corredores sabem o que é um território, assim como os praticantes de canoagem, yoga e escaladas de rochas. Artistas e empreendedores sabem o que é um território. O nadador que se enrola na toalha depois de terminar o seu treino sente-se muito melhor do que a pessoa cansada, irritada, que mergulhou na piscina há 30 minutos. E aqui tem a ver com a recompensa do fazer, né? A gente falou isso ontem. Não só aquele resultado final lá na ponta do processo, mas as recompensas que a gente recebe pelo esforço, por cada etapa que a gente vence, só pelo fato de termos vencido a resistência. A gente viu lá na primeira parte do livro que a resistência nos gratifica com coisas ínfimas, né? com pobrezas, vamos dizer assim. Enquanto que o desejo, a musa, nos recompensa com essa sensação de vitória, de conquista sobre nós mesmos. Né? Vencer a resistência por si só já é uma sensação prazerosa, agradável de se sentir. Né? Então é como essa toalha do nadador que terminou o seu treino e aí vai se secar ali com aquela toalha, vai se aquecer com aquela toalha e se sente, né, tá todo endorfinado da atividade física, como é óbvio. Então são essas verdadeiras recompensas que cada enfrentamento da resistência nos proporciona. Não só aquela grande satisfação lá do fim do processo, da conquista de algo feito, pronto, concluído. Né? Essas recompensas do caminho que o enfrentamento da resistência proporciona. E isso tem tudo a ver com o nosso território. Né? Esse território onde nós trabalhamos o nosso psiquismo para construir o nosso caminho, esse território ele nos devolve, ele nos recompensa. Então esse território ele nos sustenta sem nenhuma fonte de alimentação externa. O que isso quer dizer? Ele não depende de outras coisas. Quando nós estamos no nosso ambiente, no nosso território, nós não sentimos a necessidade de complementos. Né? Tudo que nós precisamos está ali. Aquela música do Depeche Mode, não sei falar o nome dessa banda, é uma música, tipo, acho que dos anos 80, que All I Ever Wanted, tudo que eu sempre quis, tudo que eu sempre precisei, está aqui, palavras são desnecessárias, vamos apenas aproveitar o silêncio, né? Enjoy the silence. Portanto, o território tem essa característica. Ali nós encontramos tudo o que nós precisamos para esse ancoramento, para essa estabilidade interna, apesar das nossas flutuações, né? Voltamos a dizer, as nossas flutuações não desaparecem para todo sempre, mas é aquele lugar, aquela situação, aquela pessoa, né? Às vezes a gente entra em contato com alguma pessoa que nos territorializa, ele fala assim, ô, volta para cá, vem, né? Volta aqui para a terrinha, querida, né? Se situa bem. Então tem essas pessoas que nos territorializam, né? E atividades que nos territorializam. Então ele é um ambiente que é um circuito fechado de realimentação. O nosso papel é lhe dedicar esforço e amor.
o território ele absorve tudo aquilo que nós oferecemos e nos devolve em forma de bem-estar. E eu acho que uma grande metáfora para isso é o ginásio. Principalmente se você não é uma pessoa que gosta de ginásio, que gosta de exercício, que gosta de treinar e que faz ali tipo, na força da necessidade, da decisão, etc. Né? Não faz aquilo por paixão. Porque com a paixão é mais fácil, né? A pessoa já tá ali no fluxo do desejo e vambora. Mas quando a gente faz alguma coisa na força da decisão, da canalização, tipo, bora lá enfrentar essa resistência, aquele ambiente ali, ele nos devolve, não só em processos bioquímicos no nosso corpo, ativados pela atividade, mas por esse compromisso de ter enfrentado a resistência naquele momento. Por isso que interromper o ginásio, ele é muitas vezes muito frustrante, ao mesmo tempo que atende ali aquela gratificação da resistência. Ele é frustrante porque outro dia eu estava conversando com uma amiga, acho que era com a Sandra, do gênero, por que ir ao ginásio uma vez não basta, né? E já tá. Porque é um processo, né? Algo que depende de uma construção, é um estilo de vida, talvez, a ser implementado. E mas ele traz essas recompensas a cada dia que a gente vai. Só que nós, na nossa ansiedade, talvez queremos aquele resultado final lá da ponta do processo. E quando aquele resultado final não vem, a resistência vem e nos diz, ó, tá vendo? Não, nem vale a pena, tá? Ia se esforçar com isso. Melhor você buscar as suas pequenas gratificações que você tá no lucro, não é? Só que o território, ele nos gratifica também. E ele nos traz essa gratificação de dever cumprido, sabe? De compromisso honrado. Principalmente compromisso conosco mesmos. Acho que essa é a maior gratificação do território. E é uma das mais bonitas e, naturalmente, uma das mais difíceis, porque enquanto a resistência ela quer nos comprar com as descargas de satisfação, que são super passageiras, o território tem uma verdadeira recompensa pelo nosso esforço para nos dar. Mas lá está, ele pede o nosso investimento, ele pede que a gente dê o passo, enquanto a resistência só pede que a gente fique ali paradinho, tranquilo, sem fazer nada, nada acontece feijoada. Portanto, é essa grande diferença do território e das pouquinhas gratificações da resistência. Quando os especialistas nos dizem que o exercício físico ou qualquer outra atividade que requeira esforço elimina a depressão, é a isso que estão se referindo. Quem aqui já ouviu histórias de pessoas que estavam em depressão e enfrentaram a depressão quando arrumaram a causa para a vida delas? Alguma coisa a que se dedicarem. Eu conheço uma pessoa que venceu a depressão fazendo vela, fabricando vela. Vela com artesanato, tudo. Velas artesanais. Hoje a pessoa tem um negócio disso. Se transformou aquela pequena fábrica doméstica de velas no seu território, onde aquele circuito fechado a recompensa por aquele esforço, por aquele empenho, né? Então, longe de dizer que há soluções mágicas para a depressão, a questão aqui é que quando a gente encontra algo a que se dedicar, a que investir energia psíquica, essa coisa, e é algo que não é pura projeção da nossa cabeça e nem expectativas irreais sobre as outras pessoas, ok? Essa situação nos devolve. Eu mesma entrei na dança, dançava 3, 4 vezes por semana, vários ritmos. Olha aí, olha aí. Não só uma atividade física que altera processos bioquímicos no corpo, mas uma causa. E uma causa do prazer, né? Eu quando fazia aula de dança lá no Rio, eu chegava na escola assim, Malta tava toda dançando, né? Dança de salão. Eu olhava, aqui definitivamente é um lugar que não tem ninguém puto com a vida. Pelo menos não enquanto está aqui. Né? Depois a pessoa pode até voltar a entrar num estado injuriado com o mundo. Mas ali ninguém tava puto com a vida. Ninguém tava. Você não via ninguém de cara com o xoxo amarrado.
tava ali dançando, tava todo mundo rindo, né? E não era aquele riso falso, ilusório. As pessoas estavam ali porque estavam dedicadas a algo que gostam, que lhes dá prazer, mexendo o corpo, ou seja, mexendo nos processos bioquímicos do corpo, e algo que é a dança, né? Que culturalmente sei lá, a humanidade dança desde sempre. Né? É um rito mesmo para o ser humano. Então tem uma componente simbólica. Então tem a dimensão física, né, do corpo, tem a dimensão simbólica, o que simboliza a dança no nosso psiquismo, né? Então é realmente um território poderoso. A dança é um território muito poderoso. Então é isso, é tudo aquilo que requer dedicação, investimento psíquico, porque a depressão, eu falei isso ontem, acho que vale a pena repetir. A depressão é a depressão da vontade, é a depressão do desejo. É quando nós perdemos a capacidade de desejar, de querer mais, né? O deprimido, a pessoa que está deprimida, ela pode até estar desejosa, ela pode até querer, né? Mas ela procura dentro de si a força para querer e não encontra. Então a depressão é a depressão do desejo. O desejo deprime, a vontade deprime. Então quando se encontra algo em que a pessoa pode fazer investimento, por isso que uma das terapias mais eficazes para depressão, e aí eu tiro o meu chapéu, é a cognitivo-comportamental. É das mais eficazes para tratar a depressão. Né? Não que a análise não seja, tá? Não vou deixar aqui, não vou jogar pedra no meu métier. Mas a terapia cognitivo-comportamental, bem conduzida por um profissional, como deve ser, ela é das mais eficazes para a depressão porque ela implica a pessoa em coisas objetivas, palpáveis. Então a pessoa volta a treinar, digamos assim, o seu querer. Ela recupera, ela entra em contato de novo com esse desejo, né? O caminho pela psicanálise é mais pantanoso, eu diria. É mais pantanoso, leva mais tempo, sim, para uma pessoa sair de um estado depressivo. Mas também quando sai dali, né? Não que pela TCC a pessoa não saia, ok, ela sai também. Uma terapia bem conduzida tira uma pessoa do sofrimento, seja qual linha for, né? Mas o que eu tiro meu chapéu é que a TCC ela se organizou de uma maneira aqui, enquanto a pessoa está em terapia, ela ela vai treinando mesmo esse querer, ela vai recuperando esse querer. E isso é muito bonito, né? E de uma forma prática, porque como a depressão é a depressão da vontade, é como se a pessoa precisasse mesmo de um treino ali, de uma outra coisa, né? O caminho da psicanálise é o caminho do aconchego mesmo, ali do quase como se numa leitura psíquica a pessoa voltou a ser um bebê, basicamente, e precisa ali de colo, de envolvimento e de ser vitalizada, né? Então, são abordagens diferentes, são caminhos diferentes, mas vão dar na mesma, vão buscar na mesma origem, que é recuperar a capacidade da pessoa de querer algo para a vida dela. Porque a depressão é isso, é a depressão do querer. E os nossos territórios nos proporcionam, eles nos lembram da nossa capacidade de querer. Então, é muito raro uma pessoa, porque ela chega ao ginásio, ela não fazer nada lá dentro. É praticamente impossível, só se ela realmente tiver um piripaque, uma caganeira, qualquer coisa lá que ela não consegue mesmo. A resistência está tão forte que ela vai ter uma tonteira, um teto preto, sei lá, ou não se alimentou direito para já dar aquela colher de chá para resistência. Portanto, meus amigos e minhas amigas, os nossos territórios, eles nos alimentam, eles nos sustentam e às vezes é difícil a gente chegar no território. O negócio do ginásio, o negócio é ir, é brotar lá, entendeu? E pode ser uma bicicleta ergométrica, uma passadeira na garagem de casa.
É descer a escada para ir lá fazer o trem, entendeu? É ir, é vencer a inércia, é romper a resistência, né? É dar o passo. Uma vez que a gente chega, tanto que tem, não sei se é um livro, sei lá o que se chama Calce Primeiro Tênis. E aí é uma teoria de que se a pessoa calçar os tênis e vestir a roupa do ginásio, é muito improvável que ela deixe de ir ou que deixe de treinar. Porque lá está, a roupa do ginásio, vamos dizer assim, faz parte do território ginásio. A roupa de trabalhar faz parte do território trabalho. Né? Eu já sempre me arrumei para trabalhar em casa, exceto em situações assim de extrema preguiça ou de extremo hiperfoco, que aí eu posso estar feito uma mendiga, que eu trabalho do mesmo jeito, geralmente quando os prazos estão apertados. Mas eu sempre me trabalhei para trabalhar dentro de casa, sempre me arrumei para trabalhar a partir de casa. Depois que eu fiz consultoria de imagem, a minha consultora também sempre falava isso, né? Que é uma forma, e desde lá da PNL também, que a gente faz o treino das posições de poder e não sei o que, piriri pororó, mas o quanto a nossa autoimagem, a gente olhar para o espelho, gostar do que tá a ver, e saber que aquilo é tipo roupa de trabalhar, o quanto isso auxilia. Não tô dizendo que isso só faça mágica, ok? Pode ter pessoas que trabalham de pijama o dia inteiro e tá top. Meu marido é um deles. Ele põe, fica às vezes de pijama o dia inteiro, põe só ali uma camisa por cima, faz as reuniões que ele tem que fazer. Mentira, de pijama ele não trabalha não, mas ele trabalha com uma roupa, porque ele sempre toma banho de manhã, não vou aqui botar o meu marido na lama. Ele sempre toma o banhozinho dele de manhã, uma carinha dele e tal, que é também parte desse território. Para quem tem essas rotinas matinais, por exemplo, eu se não tomo banho de manhã, eu fico assim, toda mongoloide. Então, mas ele, por exemplo, ele toma o banhozinho dele, fica lá todo lindo, cheiroso, mas ele põe tipo uma roupinha tranquila de domingo, entendeu? Não venham cá com cenas apertadas, calça de ganga, nada disso, entendeu? Põe lá uma roupinha de domingo, tranquilo, sereno. Ele tem uma camisa que ele põe por cima para fazer as reuniões, tá top. O home office tá on. Eu não, eu tô sempre assim, betinha para trabalhar a partir de casa, porque isso faz parte de um rito meu, faz parte da minha territorialização. Gente, olha, o calor tá chegando, eu vou desligar o ar, porque eu tô com calor. Isso é bom demais, gente, a primavera tá vindo. Ai, meu coração. Então é isso, entendeu? Eu já volto a estar assim nesse prumo, já volto a estar nesse sorriso, nessa alegria. Meu marido já dá graças a Deus que eu não perturbo o juízo dele no frio, na depressão do frio, né? E é assim, gente, ó, a luz já volta. Ai, que gostoso. Muito bem. Voltando aqui à parte séria da conversa. Hum, é importante que a gente identifique esses elementos do nosso território, seja uma roupa, seja o ambiente físico, seja o ir, né? Por exemplo, eu faço análise, a minha análise pessoal, dentro do carro, sempre. Falo, meu carro, minha análise, né? Então, esse ato de ir, né? Por que que a terapia online, ao contrário do que muita gente diz, que pelo menos com os meus analisantes, e talvez tenha a ver com a minha própria crença na terapia online. Por que que ela desperta menos resistência? Que a pessoa não tem que ir para lugar nenhum. Onde ela estiver, pá, liga ali no telemóvel, computador que ela tiver na mão e fala com o abençoado do terapeuta. Que criou-se muitas coisas. Que a terapia online a pessoa vai resistir mais, ela desiste mais fácil. Na minha clínica, as pessoas persistem muito mais do que se elas tiverem que enfrentar horas de trânsito para estar aqui, né? Portanto, o ir para as coisas que a gente tem que ir geralmente desperta resistência. O problema é ir, o problema não é fazer essa coisa que a gente quer fazer. Porque às vezes a gente não resiste a ir estar com um amigo. Mesmo a pessoa que é sociável, que gosta de estar com os outros, gosta de pessoas. Às vezes a gente fala assim, não me apetecia não. Só que quando chega lá a gente acaba gostando, né? Vai, que ainda bem que foi, né? Almoçar com alguém, beber um café, fazer qualquer coisa. Os extrovertidos, né? Os introvertidos preferem sempre estar ali nas suas casinhas. Mas os extrovertidinhos, assim, ou os introvertidos extrovertidos, que gostam, assim, de estar com a malta, de ver gente, de sentir o cheiro do mundo, né?
Às vezes fica assim, ai, nossa, preguiça de ir, tem que ir, sair daqui, ir lá, né? Como se fosse assim, uma coisa transatlântica. Mas isso nos acontece porque é a resistência de ir, de romper essa inércia, né? Portanto, tudo aquilo que nos requer rompimento da inércia ajuda no enfrentamento de estados depressivos, porque é a nossa implicação naquilo. É onde a gente manda mensagem para o nosso ego, fala assim: oi, ego, lembra que você tem força? Bora lá, vamos fazer isso. Tem um trem aqui no meu olho que tá me ardendo aqui. Tá vendo? Eu fico toda betinha, aí a maquiagem às vezes dá uma confusão aqui no meu olho, entendeu? A pessoa que tá sem maquiagem não passa por isso. Lamento, passarei por isso. Vocês que lutem aqui para me acompanhar nessa saga da roupinha de trabalho, da cara de trabalho. Seguindo para o próximo tópico. Um território só pode ser reclamado por alguém sozinho. O que quer dizer com isso? Cada pessoa tem o seu território. O ginásio pode ser território de um monte de gente, mas para cada pessoa que lá está, ele é um território daquela pessoa. É onde ela está ali, tipo, sente com a coluna ereta e com os pés no chão. Então, a gente pode ter parceiros, a gente pode ter sócios, podemos trabalhar em equipe, mas nós precisamos apenas de nós mesmos para absorver o néctar do nosso território. Portanto, é um caminho de solitude, não necessariamente de solidão e de tristeza e melancolia e isolamento, não. Mas é um caminho de solitude, porque como o território é um circuito fechado de retroalimentação, né, de sustento psíquico, não há a necessidade, aquela necessidade simbiótica de ter alguém ali ao pé, de ter alguém por perto. O território do meu marido é a tecnologia. O gajo está bem. O gajo está bem ali, no rolê dele. Gosta da presença alheia? Gosta da presença alheia. Mas se não tiver, ele não morre. Ele não sofre. Ele não se angustia. Minha cachorra ainda está sem território, porque se não tem uma alma perto dela, ela desata a gritar. A bicha é carente, né? Fui pegar logo uma cachorra que combina comigo. Também tem angústia de separação. Portanto, o lugar onde eu não sinto essa necessidade desesperada de estar com outras pessoas é, a maioria das vezes, quando eu tô trabalhando. Quando eu tô trabalhando, não sinto a angústia de separação do mundo, não me assola, né? Não me visita com força e intensidade. Portanto, a gente tem que conhecer o nosso território e uma das formas de identificar esse território é essa característica de que ali é como se a gente não precisasse de mais nada. Pelo menos não naquele momento, não durante aquela atividade. Ele nos alimenta, ele nos abastece. E é tão bom quando a gente encontra territórios assim, espaços assim, né? Porque ele fala da interdependência. O território não é lá está, não é um lugar de isolamento. Então sempre tem uma interdependência. Por exemplo, para algumas pessoas o território pode ser um templo, né? Pode ser uma prática meditativa. Mas se ainda que essa pessoa faça aquilo sozinha, ela também sente a recompensa daquela atividade, né? O próximo tópico, um território só pode ser reclamado com trabalho, com investimento psíquico, né? Com empenho, com dedicação. Quando Arnold Schwarzenegger entra no ginásio, ele está em seu próprio território. Mas o que faz dele seu território foram as horas e os anos de suor que ele investiu para reclamá-lo. Então, pegando esse mesmo exemplo, o ginásio tá lá, gente. Tá lá, não, agora já tive que ligar de novo. O ginásio tá lá para quem quiser fazer dele o seu território. Mas ele só vai se tornar território para cada pessoa depois do investimento, da dedicação. O nosso negócio só se torna nosso território, o nosso trabalho só se torna nosso território depois de anos ou períodos significativos de dedicação, de envolvimento com aquilo, de investimento psíquico, né? O território não vem pronto,
Ele é feito por nós na relação com esse ambiente, com esse contexto, com essa atividade. Então, às vezes, Renata, mas eu não tenho nenhum lugar assim que para mim é uma espécie de território. Não tem nenhuma situação em que eu sinta que tô ancorada na terra, tô com os pés no chão, com a coluna ereta, tô firme. Então, vamos tratar de procurar, de encontrar isso e de se relacionar com esse território. É muito raro que uma pessoa não tenha nenhum contexto da vida dela em que ela se sinta mais ancorada, né? Pode ser que ela não se sinta completamente, enfim, entram aí questões, histórias, tristezas, melancolias, ansiedades, etc. Mas é muito raro que uma pessoa não tenha nenhuma situação, nenhum contexto, nenhum lugar, nenhuma atividade da vida dela em que ela sinta que, olha, isso faz sentido, né? Se não tiver, bora procurar rápido, né? Porque nós precisamos disso para abastecer nosso espírito, nossa mente, nosso psiquismo, né? O nosso narcisismo, porque senão a gente vai botar essa carga em cima das outras pessoas, certeza, certeza. Vai botar essa carga em cima das outras pessoas. Isso, Priscila, um contexto em que ela sinta que flui. Que ela fala assim, nossa, sabe, pensa um bebê que gosta de um colo de alguma pessoa. É por aí, né? Eu penso, nossa, eu sinto que aqui eu estou numa espécie de colo da vida. Não é porque tá confortável e não precisa fazer nada, mas é que a coisa vai. Sente que pode continuar vivendo, que tá seguro, que tá firme, tá vigoroso, sabe? Então, essa é a característica do território, né? Um território não dá, ele devolve. O território devolve. Então, volto a dizer, o ginásio, o ateliê de artes, a loja de artes está lá para toda a gente que queira iniciar um aprendizado de arte. Mas só se a gente for lá pegar as tintas, os materiais e começar a pintar, as palavras estão aí para quem quiser. Só se a gente trabalhar com ela que ela se torna nosso território, né? A música está aí para quem quiser, mas só se a gente se dedicar a ela, ela torna-se um território para nós, né? Muitas vezes o nosso trabalho não é território, e aqui tem uma verdade talvez incômoda, porque a gente não se dedica a ele, não se implica, não bota ali força libidinal. Seja porque sente que aquele trabalho não faz o menor sentido para a nossa vida, seja porque estamos reféns da resistência. E aqui cada um vai fazer a sua avaliação, a sua análise interna aí, o seu cada qual. Mas muitas vezes, né, o trabalho, as principais queixas da terapia são parente, sexo, trabalho, carreira, enfim, negócio. São os top 3: parente, sexo e trabalho, né? As produções afetivas da vida de uma pessoa, basicamente. E por que muitas vezes o trabalho, além, e aqui vamos fazer um recorte, por favor, sócio-histórico e contextual, né? Além da gente viver numa economia capitalista de mercado que funciona na exploração do tempo de vida da pessoa para geração de lucro para outras, chamada mais-valia, né? Ontem, por acaso, a nossa reunião de networking teve como frase do Jeff Bezos, do senhor dono, né, da Amazônia. Deus me livre aquilo ser dono da Amazônia, da Amazon. E eu só fiquei assim, gente, socorro Deus, né? Num rolê de empreendedorismo, trazerem o mais escroto dos empreendedores, né? Porque assim, o gajo não tem o mínimo pudor para sacanear a vida de quem gera lucro para ele, entendeu? Tipo, ele tá pouco se fudendo, mas enfim, coisas da vida, né? Coisas que a gente tem que lidar na realidade, lidar com frasezinha do Jeff Bezos. Mas isso tudo para dizer o que muitas vezes o nosso trabalho não é nosso território porque nós não nos implicamos nele.
Pode ser que a gente... Lenigmatic, bem-vindo, bem-vinda. Não sei quem é você, bem-vindo. Estamos aqui falando sobre resistência e a nossa orientação psíquica territorial, como que a construção de um território psíquico é importante para a nossa vida. Portanto, o nosso trabalho não é nosso território porque nós não nos envolvemos com ele. Podem ter fatores estruturais da cultura? Podem ter fatores estruturais da cultura. Um idioma que não domino, o que o Lenigmatic está a falar, mas espero que não esteja a me xingar. Obrigada. Portanto, podem ter elementos estruturais que nos atrapalham a nos envolvermos psiquicamente com o trabalho, né? E isso tudo acaba por se estruturar no nosso psiquismo como enquadramentos, né? Como molduras, como crenças que vão direcionar os nossos comportamentos, as nossas emoções, né? Portanto, fica ali um mal-estar meio que generalizado. Mas, quando nós, lá está, treinamos de alguma forma uma nova relação com o trabalho, que não seja essa relação estrita de estou sendo explorado para dar lucro para alguém, quando a gente, por isso que assim, o creme de la creme do corporate bullshit é juntar a vontade das pessoas, o objetivo das pessoas, o objetivo da vida delas, com os objetivos da empresa. Olha, queremos faturar X. O que você quer para sua vida e quanto dinheiro você precisa para isso? Quero tal coisa, e aí vão metendo mais pessoas, né? Os marketing multinível funcionam lindamente por isso, né? A empresa tem a meta dela de faturação. As pessoas que são empreendedoras, né? Funcionam ali naquele registro, a imobiliário também é assim e tal. Quanto você quer, o que você quer para sua vida? Eu quero tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quanto que isso custa de dinheiro? Custa X. Então, bora aí que essa é a tua meta. Quanto você precisa faturar para botar isso no bolso? Preciso faturar tanto. Então, esse é o seu objetivo, vai lá, não sei o quê. Continua sendo exploração da mais-valia, do mesmo jeito, só que tem ali conecta mais com o objetivo da pessoa. E num emprego tradicional, numa função tradicional, é a mesma coisa, né? E aqui volto a dizer, né, que os liberais têm um pragmatismo que eu às vezes preciso tirar o meu chapéuzinho, bater a minha palminha, que é, filha, você vai derrubar o capitalismo? Não vai derrubar o capitalismo. Você vai pegar em armas na revolução? Tem esse culhão? Não sei se tem. Acho que sou peidona. Vou mudar o sistema? Não estou sabendo. Meu privilégio está na minha frente? Certamente está. Preciso viver? Preciso pagar minhas contas? Preciso construir as coisas que quero construir para minha vida? Preciso. Então, ó, a regra do jogo é essa. Se não estivermos dispostos a hackear o sistema e pegar em armas e fazer revoluções e não sei o que, pararará, a regra do jogo é essa. Lidemos com isso, né? Não vamos ficar aqui de história, né? De idealismo que só serve para neurotizar a gente ainda mais. Bom dia, Dai, bem-vinda. Né? O nosso idealismo, seja ele qual for, qualquer linha que seja, ele não pode nunca servir para nos neurotizar ainda mais. Guardem essa frase. Porque a neurose é justamente isso: quero, mas não posso. Quero, mas não devo. Quero, mas não consigo. Né? Isso é a neurose, sim. Numa frase, defina a neurose: quero, mas não posso. Isso é neurose. Todos nós sofremos dela, como podemos observar no nosso dia a dia, né? O sentimento de quero, mas não posso, quero, mas não consigo, quero, mas não devo, né? Variações do mesmo tema, nos visitam todos os dias. Somos todos castrados e é assim. Então, esse sentimento que nos visita constantemente, né? De quero, mas não posso, quero, mas não consigo. Perdi o fio da meada do que eu tava falando. Do enfrentamento, né? Pronto. Então, a regra do jogo é essa. O sistema nos castra, seja o capitalismo, seja seja o complexo de Édipo, a vida nos castra, né? Porque a realidade se impõe aos nossos desejos ilimitados. Portanto, só que há muito que podemos fazer.
Nós temos tempo, espaço de manobra e de ação na vida, né? A gente nem sempre está disposto a pagar o preço disso. Então, o pragmatismo que eu às vezes invejo dos liberais o jogo atualmente é esse. Eu quero tais coisas para minha vida. Como é que eu pego essa engrenagem e ponho a funcionar a meu favor? No tanto que eu consigo, né? Porque essa ideia também de que toda a engrenagem funcionará a favor de todos é o que eu estava falando dos idealismos, lembrei da neurose. O nosso idealismo, seja ele qual for, ele não pode servir para agravar a nossa neurose e reforçar a nossa castração, né? Do tipo, eu tenho um ideal de sociedade sem classes, sem desigualdade social. Isso não pode servir para eu gastar minha energia psíquica 70 horas do meu dia pensando que o mundo é desigual. Porque eu não vou ter força nem para me mobilizar para que o mundo não seja desigual. Eu vou ficar ali, né, preso. O Lula, a energia psíquica do Lula é uma coisa que eu fico assim, gente, não é possível. Não é possível. Ele tem realmente ali uma exusada com ele que, olha, é uma vitalidade naquele homem. Eu vi ainda ontem um Reels dele, né, ele dando a entrevista lá nos Estados Unidos, a entrevistadora perguntando: você é o presidente mais velho a ser reeleito e empossado. Por que isso, né? E ele fala assim: a velhice não existe para quem tem uma causa. Parece frase de coach? Parece, mas é o do Lulão, Lulão coach. Então, e aqui independente de ideais e de orientação política, a questão aqui a pessoa tem uma causa, tem um ideal que lhe inspira, que lhe mobiliza na vida, mas não serve para neurotizar ainda mais. O Lula, quando olha para a fome no Brasil, ele fala assim, que merda, né? Nossa, meu Deus. Ai, nossa. Ele pega, se mobiliza, faz, né, dá o ataque de perereca dele maravilhoso, entendeu? Mobiliza a esquerda toda no astral e aqui e se reelege, né? E vai e vem, se sai da cadeia, não sei o quê. Manobras de poder à parte, né? Não vou entrar nesse mérito. A questão é que psiquicamente tá mais ou menos acabando, Dai. Por quê? É... Então ele vai e não, mas você chegou a tempo ainda. Depois você assiste o início também. Tá mais ou menos. Estamos em 40 minutos de live. Daqui a pouquinho eu finalizo. Mas você ainda tem aí bem uns 10 minutos para aproveitar. Portanto, os nossos ideais não podem servir para nos neurotizar mais. Eles precisam servir de inspiração. Pode chamar, chama à vontade, Dai. Chama à vontade. Eles precisam servir de inspiração para nossa vida e não de reforço dessa castração que não que nos paralisa, que nos congela, né? Lidar com a castração é justamente a gente se mobilizar para pagar o preço pela realização possível dos nossos desejos, né? E quanto mais a gente paga esse preço, mais a gente vê o quanto é possível, mais a gente vê que podemos mais. Nós não podemos tudo, mas nós podemos muito. Então, quanto mais a gente se implica psiquicamente na nossa causa, seja ela qual for, no nosso território, mais o nosso território nos recompensa, mais ele nos devolve, mais ele nos reafirma: olha, continua, força, continua, se dedica, se implica. Eu tô aqui para te sustentar, né? O território é esse chão que sustenta. Eu tô aqui para te sustentar. Continua que eu vou chegar junto, né? Põe o pé que eu ponho o chão. É bem essa lógica do território mesmo. Então aqui o nosso autor nos pergunta: qual é o seu território? Onde você se sente ancorada, com o pé no chão, com os dois pés firmes no chão, né? Onde você sente que está no seu elemento. Então, e aqui ele vai falar do artista e do seu território. Vou passar os olhos aqui no capítulo com vocês. O artista e o território. O ato de criação é, por definição, territorial. Como a futura mãe carrega a criança dentro de si, o artista ou
o inovador, o empreendedor, abriga a sua nova vida, o seu novo projeto. Ninguém pode ajudá-la a dar à luz. Ou seja, é claro que uma mulher pode receber assistência num parto, mas um parto mesmo, fisiológico, é a mulher e o bebê que fazem. Esqueçam lá as cenas. Fora isso, é uma intervenção cirúrgica de extração do bebê. Mas não é um parto. Pode ser simbolicamente um parto, óbvio que sim. Fisiologicamente, não é, né? É uma manobra de retirada do feto. Do bebê, no caso, né? Não é só um feto. Mas ela também não precisa de nenhuma ajuda. Se a coisa fisiológica tá correndo bem, uma mulher e um bebê não precisam de intervenções para virem ao mundo, né? Vamos pensar aqui, fazer aqui um recorte. A hospitalização dos partos data aí, sei lá, da metade do século passado, dos anos 40, 50. Até então, a mulherada paria em casa, chamava parteira. Morria muita criança? Obviamente, morria muita criança. Mas a humanidade pariu sem intervenção médica, técnica, sempre, basicamente. Né? Chegamos até aqui. Quando houve a intervenção médica, a humanidade explodiu, superpopulou o planeta, né? Porque tem intervenção médica no nascimento e para tardar a morte. Então o planeta está superpovoado porque os processos naturais sofreram grandes interferências da técnica do ser humano. Não vou nem entrar no debate ético se isso é bom ou ruim, não. Tô narrando um fato aqui, né? O planeta está superpopuloso porque houve intervenções no nascimento, assegurando maior natalidade com vida, e maiores intervenções para tardar a morte, né? Para retardar o envelhecimento, para as pessoas viverem cada vez mais. Então, tem muita gente no planeta, né? Mas voltando aqui à conversa do dar à luz. Num processo fisiológico em que está tudo correndo bem, uma mulher e um bebê não precisam de ajuda para parirem, né? Isso é um processo, uma dança que eles fazem ali juntinhos, né? A mãe e o artista são protegidos pelo céu. A sabedoria da natureza determinará a hora para a vida que está no interior mudar de guelras para pulmões. Ela sabe até o último nanosegundo quando a primeira unha minúscula deverá aparecer. Quando o artista age hierarquicamente, ou seja, naquele registro competitivo, causa um curto-circuito na musa, a musa inspiradora. Ele a insulta e a deixa enfurecida. Então, quando a gente age por essa competitividade e por essa sensação de eu preciso ser melhor que o outro, ou eu preciso, sempre funcionando assim num pensamento de escassez, a gente afasta a inspiração, a gente afasta o fluxo das coisas. Então a gente fica em esforço, não o esforço da dedicação, mas o esforço do sacrifício, né? Tipo, ai, aquilo tá sempre difícil de acontecer. O artista e a mãe são veículos e não geradores, né? E aqui voltamos à questão platônica desse livro. Parte da ideia de que há algo pronto, pairando na psicosfera, o artista é um veículo, é um canal, assim como aquela vida que é gerada dentro de uma mãe já existia num outro plano e aquela mãe é veículo, é canal, né? É a perspectiva platônica disso aqui. Já existiu um espírito que vai encarnar através daquela mãe. Né? Ela não gera tipo tudo, ela gera o corpo, mas a alma que vai habitar e animar este corpo já existia antes. Por isso ela não é 100% geradora, ela é veículo. Não criam a nova vida, apenas a carregam. É por isso que o nascimento é uma experiência tão subjugante. A nova mãe chora assombrada diante do pequeno milagre em seus braços. Sabe que saiu dela, mas não veio dela. Por meio dela, mas não dela. Volto a dizer, é uma perspectiva platônica desse autor, né? Filosoficamente platônica. Então,
O que ele quer dizer aqui é que aquilo é um indivíduo, né? O filho que acaba de nascer é um indivíduo por si só, né? Não é parte da mãe, né? Não é uma continuação. É uma continuação, mas não é uma continuação, né? Isso é tão ambivalente, é tão profundo e complexo, né? E ainda mais eu não sendo mãe, não tenho assim total propriedade para falar do assunto em primeira pessoa, né? A minha reflexão aqui é meramente filosófica. Quando o artista trabalha territorialmente, reverencia o céu, alinha-se com as forças misteriosas que movem o universo e que buscam, através dele, trazer à luz uma nova vida. Pode se aplicar à vida do empreendedor. Pode se aplicar à vida do empreendedor, né? Ao realizar seu trabalho pelo próprio trabalho, coloca-se a serviço dessas forças. Então, quando a gente trabalha territorialmente, ou seja, por envolvimento psíquico com aquele trabalho, e não só não pelo resultado lá no fim da ponta, não que esse resultado não seja importante, volto a dizer, ele é importante, né? Tem a ver com os ideais, tem a ver com a inspiração, não sei o que, parará. Mas quando a gente consegue se envolver psiquicamente com o fazer o trabalho, e não só com as ambições do resultado, a gente mobiliza forças psíquicas, a gente mobiliza essa inspiração, a gente mobiliza, a gente chama a musa para vir ter conosco. Portanto, essa implicação, ela nos recompensa territorialmente. Isso aqui é orientação territorial. É quando o nosso trabalho é parte do nosso território. Aquilo não é algo que eu faço exclusivamente porque me mandam. É algo que contribui para o meu crescimento. Portanto, eu faço aquele trabalho porque ele é um veículo para mim também. Eu também me produzo através daquele trabalho, eu também me construo através daquele trabalho, seja um negócio, seja uma carreira no negócio de outra pessoa, né? Eu também me produzo através daquele trabalho. E nós vivemos numa realidade sociocultural em que as pessoas se definem pelo trabalho. Isso pode ser muito interessante e causa de grande propósito na vida de uma pessoa e pode também ser neurotizante, como a gente falou ainda há pouco, né? Se a pessoa também não tem mais nada na vida dela, se aquele trabalho dá alguma merda, ela entra numa crise de sentido profunda, né? E ok, crises de sentido fazem parte da vida, ela vai atravessar aquilo e vai aprender a produzir outro sentido. Mas é importante a gente não ter todos não contar, não botar todos os ovos num único cesto, né? Não contar com uma única galinhazinha. Que a gente possa ter diversificadas fontes de propósitos na nossa vida, né? Para que a gente não caia na ilusão de que ou o nosso trabalho, ou a nossa família, ou o casamento, ou a paixão, ou os filhos, ou a arte, aquilo vai nos inundar completamente de propósito e nunca mais nós vamos sofrer de crises e vazios existenciais, porque eles vão nos visitar, vez ou outra, né? Mas quando o nosso trabalho ele tá assim muito esvaziado de sentido, né? Quando a gente não tá implicado no nosso trabalho, envolvido com aquilo, a gente fica sem energia psíquica, né? A energia psíquica é muito territorial. No que a gente aplica, ela devolve também, né? Mas não só, às vezes as pessoas têm infinitas outras coisas e ainda assim o trabalho pesa e vira tema de terapia. Trabalho é tema de terapia, gente. Perguntem aos terapeutas que vocês conhecem qual é o top 3 temas. Não é o diagnóstico, tá? Não é essa depressão, ansiedade, essas porra toda do SM, não. É o tema, o eixo em torno do qual o sofrimento daquela pessoa se produz: sexo, trabalho e parente. São as três grandes produções afetivas na vida de uma pessoa. Né? O trabalho a gente acha que é uma coisa estritamente pragmática, mas é algo extremamente afetivo, porque é tempo de vida empregado. Enquanto a gente não tiver noção de que trabalho é tempo de vida empregado, ou gasto, dependendo de como a gente se relaciona com o trabalho,
ele vai continuar sendo uma fonte de sofrimento. Para além das questões estruturais, de um modelo econômico de exploração e não de autocriação, né? Por isso que o empreendedorismo, a conversa do empreendedorismo é tão cativante, por quê? Porque é uma saída da sensação de constantemente ser explorado. Pergunta para qualquer empreendedor, qual é a conversa? Não quero trabalhar para os outros, quero trabalhar para mim. Todos os empreendedores e empreendedoras, mesmo os que não têm tipo um negócio, como tipo, loja, porta aberta, equipe, funcionário, tipo quem é self-employed, entendeu? Tipo profissional liberal, pergunta para todos: não quero trabalhar para os outros. Por quê? Porque a lógica e a sensação de que o seu tempo de vida está na mão de outra pessoa beira o insuportável. Nós não aguentamos isso. Né? Isso está na base do capitalismo, gostemos ou não. Né? Só que qual é a realidade que se nos apresenta? Né? A gente volta ainda naquele outro tópico. A realidade é essa. Esse é o sistema. Né? Então, se eu não estou disposta a pegar em armas e derrubar, né, essa caralha toda, né, sequer acredito que isso será efetivo, como imaginamos que, como, né, imagina-se que seja, né? Se eu sou de uma linha mais reformista, digamos assim, eu preciso desenvolver com o trabalho uma relação de produção de sentido de vida. Senão eu tô lixada. Tô lixada. A menos que eu consiga compartimentar e dissociar internamente, do tipo, enquanto eu tô no trabalho, eu sou tipo um robô e eu vou viver minha vida depois. Se funciona pra pessoa, tá top. Não sou eu que vou dizer pra funcionar do outro jeito, né? Isso, como tudo, tem o seu preço, tem o seu custo psíquico, essa dissociação, essa fragmentação subjetiva, tem o seu custo psíquico. Os boomers todos funcionaram assim, tipo o trabalho, né, a geração dos baby boomers, o trabalho tipo, é onde ele vai ganhar dinheiro para fazer a vida dele. Aí tem a casa de praia, né? E era todo um outro cenário econômico de estabilidade, não sei o que, estado de bem-estar social no talo. Então, né, maravilha, acesso a crédito, as pessoas podiam comprar casa. Portanto, mas era muito isso, né? O trabalho na fábrica era para ganhar o dinheiro para viver e fazer outra coisa, né? Para muitas pessoas esse registro funciona lindamente. Agora, hoje em dia, observa-se na cultura uma necessidade de que o trabalho em si faça sentido. Há um discurso perverso por trás disso, corporativo, para que a pessoa entregue a vida dela inteira na mão do seu patrão, né? Ou seja, empreendedora de si mesma e se lixe com todos os custos e riscos de uma atividade econômica. Assim, essa perversidade, no fundo, há também o desejo profundo das pessoas de não viverem 40, 50, 60 anos da sua vida simplesmente produzindo dinheiro para outra pessoa ou para apenas pagarem as suas contas e não conseguirem viver, não conseguirem desfrutar, usufruir do seu tempo de vida. Então, é urgente na nossa vida contemporânea que a nossa relação com o trabalho seja também uma relação de produção de sentido e de significado de vida. Não significa que, então eu tenho que ter um propósito na minha vida e perseguir este propósito até o fim, porque ele vai me tirar dessa angústia. Não necessariamente, mas desenvolver com o nosso trabalho uma relação proposital, uma relação enriquecedora. Como o meu trabalho pode me enriquecer, além de financeiramente, né? Que financeiramente também já enriquece bastante em outros aspectos. Mas como o meu trabalho pode, que tipo de experiências o meu trabalho pode me proporcionar, né? E que eu posso cavar através do meu trabalho, né? E a gente seguir esse trilho. E assim a gente constrói carreiras um pouco mais satisfatórias, negócios mais rentáveis, mais satisfatórios também. Porque é essa perspectiva de que o nosso tempo de vida está sendo investido e não gasto. Eu vou encerrar por aqui hoje. Amanhã a gente continua esse capítulo. Esse capítulo dá o que falar, ele tem mais coisa para ser dita, para ser lida, né? E
E deixo essa mensagem aqui, para que a gente trabalhe territorialmente, para que a gente se implique no nosso trabalho, para que ele seja fonte de sentido na nossa vida também, né? Junto com as outras coisas, que ele não domine toda a nossa vida, mas que a parte da nossa vida que ele domina seja de construção de sentido. Espero que tenha sido uma boa manhã, bem empregada para vocês nessa horinha. Obrigada a quem esteve aqui, a quem assistiu, comentou, deixou as suas reações. Compartilhem esse vídeo, façam chegar a mais pessoas que têm com o trabalho uma relação de servidão, que é muito estrutural, mas que não precisa ser psiquicamente totalmente de servidão, né? A gente pode aqui fazer um combinado, a gente pode ter vários aspectos numa mesma situação. Tá bem? Então façam esse vídeo chegar a mais pessoas. Obrigada mais uma vez a quem esteve. Amanhã nós voltamos com a continuação da nossa leitura. Um beijo muito grande, abraço muito apertado e tchau, tchau.